Quais os benefícios de uma vida intencional? Nesse quinto módulo, temos falado a respeito do compromisso, as leis do preço. Está começando a nossa sexta aula do quinto módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Nossa conexão é tão importante, eu fico muito feliz. É você todo o meu carinho e meu agradecimento pelo teu compromisso de desenvolver-se, de administrar-se, de ter autogoverno, de ter autocomando. Vamos lá para a nossa sexta aula e aula final desse quinto módulo, que é o penúltimo dessa jornada de autodesenvolvimento e crescimento pessoal. A vida intencional nos leva a perguntar o seguinte: o que é realmente significativo em minha vida? Você se permite ser enquadrado dentro do padrão que as pessoas estabelecem para você? Dentro das situações que as pessoas querem colocar você? Você tolera passivamente, aceita, passivamente não faz nada? As pessoas de sucesso são boas em 4 áreas, que eu posso chamar de 4 pilares de uma vida de sucesso. Dentre tantas coisas, eu posso colocar para você dentro de um acróstico da palavra real. Primeiro, o R, relacionamentos, relações, parcerias, relações comerciais, relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, sentimentais, relacionamentos com amizades, companhias, ambiência, gente que te orienta, que mentoreia você, ou pessoas que você lidera, que você influencia. Relações. O E é de equipagem, equipamento, seus sistemas, suas diretrizes, suas orientações, tua bagagem, ou seja, ferramentas. Quais são os equipamentos que você tem? Lembra que eu falei para você numa aula anterior a respeito de competência e de habilidades? Competência significa você ser capaz de colocar suas habilidades para funcionarem perfeitamente. Isso tem a ver com a tua equipagem. O quão preparado você está para assumir essas responsabilidades? O quão preparado e equipado você está para envolver-se de forma comprometida com esse projeto, com esse plano? A palavra atitude, ela é o A do acróstico real. Estamos falando de compromisso, preço, iniciativa. Falei na aula passada a respeito dos gatilhos da iniciativa, falamos a respeito de responsabilidade, os prejuízos da não responsabilização, os benefícios da autorresponsabilidade, e tudo é por meio da atitude. Já falamos um pouco a respeito de atitude. E por fim, o L do acróstico real é liderança. Liderança. Essas 4 áreas, elas foram áreas que eu percebi claramente que eu precisava desenvolver, se eu quisesse realmente sair do lugar onde eu estava. Relacionamentos, fundamental. Equipamento, equipagem, preparo, estudo, habilidade, aumento da capacidade de abrangência, de alcance, era uma das necessidades mais importantes, e também atitude e liderança. E quando você percebe esses 4 pilares na construção de uma vida de significado de qualquer pessoa, você percebe o nível de comprometimento que essa pessoa tem com a própria vida, com os resultados. Se eu quisesse me tornar bem-sucedido, eu precisava ter uma atitude na direção dessas 4 áreas, desses 4 pilares. Com um plano de crescimento formulado, eu comecei a desenvolver nessas 4 áreas. Melhorar relacionamentos, conexões, melhorar meus equipamentos. Quando eu falo equipamento, estou falando de algo físico, estrutura apenas não, embora isso seja muito importante. Você tem que estar alocado em algum lugar, né? Tua casa, teu escritório, enfim, você precisa começar a montar. Uma das coisas que eu fiz em termos de equipagem foi ter uma biblioteca logo cedo. Ter uma biblioteca bem estruturada, com os melhores livros, com os melhores títulos, ler, estudar, anotar bastante, escrever bastante. Se você quer se tornar um especialista, comece a melhorar seus equipamentos. Um soldado não vai para uma batalha sem equipamento, sem armamento. Vamos avançar então. A vida que não é intencional aceita tudo e não faz nada. Essas 4 áreas você vai precisar, sobretudo, de atitude. Principalmente a atitude de não se permitir ser levado pela enxurrada.
ser levado ou ser movido como uma peça no tabuleiro de xadrez de alguém. A vida intencional aceita apenas as coisas que contribuem para o cumprimento da tua missão de significado. A vida intencional aceita apenas aquelas coisas que contribuem mesmo para o teu desenvolvimento. O grande problema das pessoas é essa passividade de aceitarem tudo caladas, tolerarem aquilo que as torna tão infelizes. Péssima característica do ser humano é aquela característica de tolerar, de ser cozido aos poucos. A água vai esquentando como aquela rã na chaleira, aquela história que todos vocês conhecem. A vida intencional só aceita as coisas que contribuem para o seu significado, para a tua missão. E significado não é algo que você pensa, significado é aquilo que você faz. É algo que se age. Não é só o que eu acredito, o que eu desejo, o que eu penso. Pensamentos têm que ser transformados em ação. Se é significativo, eu faço. Se o preço vale a pena de ser pago, se o compromisso é importante, estou dentro. Você não pode se sentar na arquibancada, né? Está no ensino médio, talvez você jogava aqueles jogos escolares, e você simplesmente se senta ali e fica lá. Como eu gosto de dizer sempre aquelas histórias que eu conto, eu gosto mais de filmes de gladiadores, gosto mais de filmes assim, épicos, filmes de guerra, filmes de exércitos, de enfrentamentos, de espada, de lanças, de cavalos, gosto demais. E lembrando dos gladiadores, eu conto sempre uma história. Você tem lá dentro do Coliseu, tive o prazer de estar em Roma certa vez e estive no Coliseu, enorme, gigantesco, de fato um monumento assim, esplendoroso. E lá no Coliseu você tinha a plateia, você tinha a corte real, imperador, senadores, todo aquele aparato real ali. Você tinha a plateia que estava ali pela luta, pelo pão, porque era uma apresentação, era um circo, e você tinha os gladiadores. De quem você acha que a história irá lembrar? Dos que estavam na plateia, comendo pão? Da corte? Nem sempre. A história vai se lembrar de quem? Dos gladiadores que lutaram. Outros que se rebelaram, outros que deram a sua vida. Nós sempre vamos lembrar de quem? Dos gladiadores, dos lutadores. Quem é você na vida? Você quer ser o que está na plateia? Ou você quer ser aquele que até pode morrer lá na arena? Mas é você que vai fazer a história. É uma decisão que você toma. Você tem que ir para o jogo. Tem que entrar no jogo. A coisa mais importante que você pode fazer é começar, porque o seu apetite por significado mais vai aumentar. Antes de começar, você não tinha apetite nenhum, mas quando começa, é como se ele fosse insaciável. Quando eu comecei a preparar minha biblioteca, os meus equipamentos, para cumprir a minha missão de desenvolvimento pessoal, liderança, influência sobre pessoas, eu comecei a perceber, eu preciso mergulhar, e quanto mais eu mergulhava, mais eu queria. Quanto mais eu mergulhava, mais eu desejava. Cada livro que eu lia, eu pensava, gente, eu preciso comprar outro, preciso ler mais. É claro que eu preciso praticar. Mas quanto mais você vai praticando e vendo que funciona, mais você quer, mais você deseja. Terceiro princípio, a vida intencional nos desafia a encontrar maneiras criativas de alcançar significado. Significado é uma outra palavra para propósito, relevância, grandeza. Quando você vive um estilo de vida intencional, você vê muitas possibilidades. Por que até aqui você não encontrava possibilidades nenhuma? Porque você não era intencional. Você até tinha boas intenções. Eu agora estou aqui dividindo a rede para você. Estou mudando a chave para você aqui hoje. Nessa aula e nesse módulo, você está entendendo uma coisa. Boas intenções não te levam a lugar nenhum. Ser intencional te levará aos lugares que você sempre desejou. Então, que possibilidades? Quando você não é intencional, você vê poucas possibilidades. A vida intencional sempre leva você a ter uma ideia. Porque já que você tem um índice de propósito vital elevado, e você sempre está aumentando ele pelo seu equipamento, pelo seu capital humano, psicológico, social, então você tem sempre esse índice de propósito vital e você está sempre olhando para ele dizendo, eu preciso fazer alguma coisa que se encaixe nisso. E é por isso que as ideias fluem, as ações aparecem, as coisas acontecem. Você desperta a criatividade porque a tua mente está sempre ligada naquele propósito vital.
Por que às vezes falta ideias do que construir? Porque você não sabe bem o que você quer. Você não sabe bem o que você quer construir, então como é que você vai ter os produtos, a matéria-prima para se construir aquilo? Como é que você vai construir um palácio se você nem sabe se é um palácio que você quer construir? Como é que você vai ter os equipamentos, os materiais, a matéria-prima para o palácio, se você não sabe se constrói um palácio ou um barraco qualquer? Outra coisa importante, a vida não intencional sempre tem uma desculpa. Ser intencional faz você encontrar uma possibilidade ou várias dentro de uma certa dificuldade. A vida intencional corrige a situação. E é por isso que isso aqui tem muito a ver com liderança. Iniciativa, atitude, ação, criatividade, inovação, disrupção. Inovação, liderança, não ficar apontando o problema, mas resolve o problema, ressignifica a situação, corrige a rota. A vida não intencional determina a culpa. Achar o culpado é tudo que alguém que tem boas intenções tem. Mas é o suficiente? Não é. É importante trazer a solução. Responsabilidades têm que ser atribuídas, mas é mais importante você encontrar soluções e saídas de aprendizado. A vida intencional faz a coisa acontecer. Pessoas altamente intencionais, elas produzem, são construtivas, objetivas, elas são claras, elas são pessoas aguerridas, cheias de bravura. A vida não intencional se pergunta o que aconteceu. A vida intencional diz: aqui está algo que posso fazer, vou fazer, farei, conte comigo, se depender de mim, está resolvido. O problema chega em gente intencional e acaba, para. Esteja você sempre do lado da resolução dos problemas, nunca do lado da criação dos mesmos ou só da identificação dos mesmos. A vida não intencional diz: por que alguém não faz algo? Porque está sempre em busca de um culpado para jogar a culpa. A vida intencional e a não intencional são mundos distintos, separados por um abismo, por um oceano entre eles. São mundos distintos em todos os aspectos da vida, inclusive no que tange a criatividade. A pessoa intencional, ela canaliza a paixão. Para onde você canaliza a tua paixão, você canaliza a tua criatividade. Você vai criar a partir daquilo que você ama. O não intencional não tem êxtase, não tem desejo na vida. A vida intencional diz respeito a saber o que você quer. Quem sabe o que quer, age na direção daquilo que deseja. Quarto princípio, a vida intencional nos motiva a fazer tudo para fazer atos significativos. Por quê? Que a partir daqui já é uma questão de você também transferir para outros que você tem aprendido. Por que a partir de agora é uma questão de você também transbordar para outro? Porque quanto mais você transborda, mais você se transforma e transforma outros, e mais você traduz aprendizado com significado, mais você traduz absorção de conhecimento em aprendizado prático. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende, reaprende, ressignifica, redefine, recoloca, reposiciona. Pessoas miram muito alto e erram. Outras miram muito baixo e acertam. E o que é pior que isso? Não mirar em nada. De uma coisa você jamais pode ser acusado na tua vida: de não ter foco, de não ter rumo, de não mirar em nada. É melhor você mirar muito alto e errar. Ou você mira muito baixo e também acerta. O que não pode acontecer é você não mirar em nada. A vida não intencional, quinto princípio, a vida não intencional libera o poder do significado que está em nós, dentro de você. Há um gigante adormecido, uma pessoa que, quando entender isso, vai fazer as coisas mais extraordinárias do mundo: escrever livros, ensinar, treinar, capacitar pessoas, vender como nunca, treinar uma equipe imbatível, abrir uma empresa que vai canalizar recursos para transformar a sociedade, vai ser um professor imbatível, vai ser um engenheiro, um médico, um advogado, uma dona de casa, uma esposa, um marido, um filho, vai ser uma pessoa que vai fazer diferença na comunidade, aonde você estiver. Quando você entender isso e ativar essa ogiva que está dentro de você
esse gigante está aí adormecido, nada mais vai te parar, nada mais vai te deter. Quando você ativar essa intencionalidade, ninguém te para mais, ninguém te detém mais. O que está faltando para você fazer isso? Zig Ziglar dizia o seguinte: se você primeiramente ajudar os outros a conseguir o que querem, eles o ajudarão a você conseguir o que você quer. O poder do significado é: eu desperto pessoas, eu desperto o interesse das pessoas, ou eu sou um mero interesseiro em levá-las a fazer o que eu quero? Este dar e receber é algo natural. E falamos aqui muito sobre semeadura e colheita. Não espere colher o que você não plantou. Isso é zombar. Então é algo tão natural como respirar. Você inspira o ar e depois expira. Você nunca pode apenas inspirar. É preciso expirar também. Não pode também só expirar, é preciso inspirar. Ambos são continuamente essenciais. Como um avião. Qual é a asa mais importante? As duas. Ou são as duas asas ou nenhuma delas. Com uma só o avião não decola. Da mesma forma, damos aos outros aquilo que nós recebemos. Transbordamos aquilo que temos em nós. Nossa vida deve ser como um rio, não um reservatório. Porque o que está em mim tem que fluir. Lembra do estado de flow? Aquele flow é fluir, fluência. O rio tem que fluir constantemente. Não permita águas paradas em você. Água parada é morte, só serve para dar dengue, só para dar mosquito e doença. Sexto princípio: a vida intencional nos inspira a fazer com que todos os dias valham a pena. Por que esperar o final de semana para você ser feliz? Por que acabar com tudo na segunda-feira cedo? Até aqui a tua vida de repente tem sido aquela vida assim, chegou domingo à tarde, parece que para você acabou a razão de viver. Porque afinal de contas você vai começar mais uma segunda-feira difícil, pesada, complicada, chata. Se você pudesse, evitaria ao máximo. Por quê? Pessoas intencionais vivem todos os dias na dimensão do que é especial, formidável, independente das chatices do dia a dia. Ela vive naquela perspectiva: hoje é dia de tudo, todo dia é dia de tudo. Para mim, se é segunda, terça, domingo, sábado, quarta, não importa. Se é de manhã, se é à tarde, eu estou na vida, estou vivendo. Não estou sobrevivendo apenas, estou vivendo. Quem vive de propósito, tem propósito para viver. A vida intencional nos encoraja a terminar bem. Eu quero terminar bem, portanto, eu vou ser uma pessoa grande por dentro e por fora. O caráter conta. Vou terminar bem, então, seguirei a regra de ouro: as pessoas contam. Valorizarei a humildade acima de todas as virtudes. A perspectiva conta. Eu viajarei pela estrada principal da vida. A atitude conta. Tua atitude determina a tua altitude e a tua plenitude. Tá? Ensinarei só aquilo que eu acredito. A paixão conta. Conexões só existem quando há paixão. Que as pessoas entendem que você está entregando o teu melhor. Não entregue mais ou menos. Entregue tudo. Todo o ouro que você tiver. Farei de cada dia uma obra-prima. O hoje conta. O agora conta. Amarei a Deus. Todo o meu ser. Deus conta. Relacionar-se com Ele é imprescindível. Conta. Não como um religioso, não como um fanático que busca a aprovação de celebridades. Não, é você e Deus. A fé conta, Ele conta. Terminarei bem, a fidelidade conta. Não é questão de quantidade, a fidelidade. Concluindo essa aula e esse quinto modo, as pessoas temem que o significado esteja fora do seu alcance. Não está. Está mais perto do que você imagina. Querer algo pode ser significativo. Você pode ser significativo e relevante. Mas só se começa a viver intencionalmente. Por qual motivo? E aqui está um ponto alto do nosso compartilhamento aqui. Querer fazer a diferença. Você quer fazer diferença? O significado começa quando você quer fazer diferença. Se você não tiver esse desejo, você não vai poder ter significado. Só tem significado quem quer fazer diferente. Quem não quer estar na manada, na multidão.
Quem não quer se associar a medíocres, a ambientes medíocres, a atmosfera de mediocridade, então você vai fazer diferença. Fazer diferença com algo que faça diferença. Fazer algo que faça diferença. Quando você encontra o ponto central, o seu exclusivo ponto forte que faz a diferença, você aumenta o seu impacto de significado. Não é só uma questão de querer fazer a diferença, mas é fazer algo que faça a diferença. Com pessoas que façam diferença, ambiência. Gente perto de você te elevam ou te rebaixam. O significado aumenta quando você trabalha junto com outras pessoas. Não queira ir para o topo sozinho. Não queira tomar atalhos. Não use as pessoas. Esteja com elas, traga-as para perto, desfrute delas junto com elas e ofereça o teu melhor a elas. Por fim, em um tempo que faça diferença, e esse tempo é agora, por isso é que é ponto decisivo. Se quiser ser significativo, você tem que agir com um senso de urgência e expectativa. Urgência é diferente de pressa. Urgência é diferente de imediatismo. Urgência significa, vou canalizar a minha expectativa para o melhor que eu posso viver agora, sendo veloz nas minhas decisões, não sendo passivo, não sendo indiferente, não sendo apático, não sendo inerte, não sendo letárgico. Vou ter urgência com aquilo que é urgente. Grande abraço, até o próximo módulo, até lá.